Venerável Fulton Sheen, A Vida de Cristo. Um dia nasceu um bebê em Kerioth. Os pais, ansiando pela promessa de um grande homem, chamaram-no de louvor. Amigos e parentes trouxeram presentes em tributo à nova vida que nascia no mundo. Não muito longe dali, outro bebê nasceu na vila de Belém. Pastores e sábios levaram presentes a esta criança cujo nome era Salvador. Muitos anos depois, o bebê de Belém encontrou o bebê de Kerioth. Nosso divino Senhor chamou Judas para ser apóstolo. Era o único de Judá no grupo apostólico, enquanto todos os demais eram da Galiléia. É bem provável que, por causa do talento para a administração comum entre os da sua região, Judas fosse naturalmente mais inclinado a ser o tesoureiro do grupo apostólico do que qualquer galileu. Usar um homem naquilo que ele faz de melhor é protegê-lo, se é que isso é possível, da apostasia e da insatisfação. Ao mesmo tempo, as tentações da vida muitas vezes vêm daquilo para o que se tem maior aptidão. Deve haver uma falha interna antes que haja uma externa. A única falha observada em Judas, ao menos no que diz respeito aos registros, era o pecado da avareza. Nele, esta era um tipo de pecado arraigado, pois por causa dela, como de uma fonte suja, jorrava o pecado, de tão grande que era. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. São Mateus 26 e 24. Uma leitura superficial da vida de Judas baseia o início da traição na noite da última ceia. Não é bem assim, pois o primeiro registro da traição encontra-se quando nosso bendito Senhor anunciou-se a si mesmo como o pão da vida. O início e o fim do ato de traição de Judas estavam associados ao Cristo como o pão da vida. O primeiro conhecimento da traição não está quando nosso Senhor instituiu o memorial de sua morte na última ceia, mas quando a prometeu no início de sua vida pública. Nesse incidente da vida divina que se tornava alimento dos homens, estava inserido o primeiro registro da traição de Judas. Pois desde o princípio Jesus sabia quais eram os que não criam e quem o haveria de trair. São João 6,64. O ponteiro do relógio já apontava a hora de sua morte. A partir daquele momento, nosso bendito Senhor suportou a presença daquele que o haveria de trair. O anúncio do pão da vida era o início do desencanto de Judas. Era de outro tipo de reino que nosso Senhor estava falando, diferente daquele que Judas esperava. Essa insatisfação de Judas deve ter aumentado enormemente no dia seguinte, quando descobriu que nosso bendito Senhor recusou-se a tornar-se rei e fugiu sozinho para as montanhas. No sexto dia antes da crucifixão, foi oferecida uma grande ceia em Betânia em que Marta foi servida e Lázaro esteve à mesa com ele. Maria, percebendo o futuro melhor do que qualquer outro convidado e o quanto ele estava próximo da morte, ungiu-o em preparação para o sepultamento. Quando viu o bálsamo sendo derramado, Judas imediatamente pôs um preço nele. Era a semana de estabelecer preços, pois em poucos dias ele avaliaria a vida de Nosso Senhor em 30 moedas de prata. Agora, avaliou o bálsamo em mais ou menos o salário de 300 dias de trabalho, pois naquela época a média por um dia de trabalho era de 1 denário. Escreve São João. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: Por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? São João 12, 4, 5. Judas era materialista demais para se preocupar com a beleza do ato. Não viu que algumas ofertas são tão sagradas que não se pode estimar-lhes o valor. De fato, era estreita a relação entre a cobiça e a traição contra Cristo. A última geralmente é consequência da primeira. Judas sabia que a traição ao mestre estava próxima. Maria sabia que a morte do mestre estava próxima. Vestindo a máscara da caridade, Judas fingiu irritar-se com o desperdício de um perfume tão precioso, mas João contou o motivo dessa declaração. Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, furtava o que nela lançavam. São João 12, 6. Enquanto Maria, em sua devoção, oferecia de maneira inconsciente honra ao morto, Judas, em seu egoísmo, provocava-lhe de maneira consciente a morte propriamente dita. Grande contraste entre a bolsa com dinheiro de Judas e o frasco de alabastro de Maria, entre as 30 moedas de prata e os 300 denários.
entre a verdadeira liberalidade e o interesse hipócrita pelos pobres. Judas tornou-se porta-voz de todos aqueles que pelos séculos protestariam contra a ornamentação do culto católico e sentiriam que, quando o melhor do ouro ou das joias fossem dadas ao Deus que as criou, havia alguma ofensa aos pobres. Não porque estivessem interessados nos pobres, mas porque tinham inveja daquela riqueza. É bem possível que, se tivesse os 300 denários, Judas não os daria aos pobres. Ajustaram com ele 30 moedas de prata, e desde aquele instante procuravam a ocasião favorável para entregar a Jesus. Mateus 26:14. Era simbólico que Nosso Senhor fosse vendido em troca do dinheiro do templo destinado à compra das vítimas do sacrifício. Mais simbólico ainda era que aquele que assumiu a forma de servo fosse vendido ao preço de um escravo. Enfim, na celebração da Páscoa, depois de repreender as ambições dos discípulos e ensinar humildade lavando-lhes os pés, nosso bendito Senhor anunciou a traição. Assim como a primeira cena do drama, quando o pão da vida foi prometido, marcou o início da traição, assim também agora o cenáculo e o partir do pão marcavam seu final. Durante a ceia disse: Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: Sou eu, Senhor? São Mateus 26:21. Depois de lavar os pés dos apóstolos, sabendo que o traidor já estava entre eles, disse o Senhor: Ora, vós estáis puros, mas nem todos. São João 13:10. Uma coisa era ser escolhido como apóstolo, outra era ser eleito para a salvação por meio da conformidade às suas obrigações. Entretanto, para que os apóstolos soubessem que esta heresia, cisma ou queda em suas fileiras não era inesperada, o Senhor citou o Salmo 40, a fim de mostrar que se tratava do cumprimento da profecia. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Salmo 40, 10. Desde já vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, criais e reconheçais quem sou eu. São João 13:18. A referência era ao que Davi sofreu nas mãos de Aquitofel, cuja deslealdade é agora revelada como figura daquilo que o filho real de Davi sofreria. A parte mais desprezível do corpo, o calcanhar, em ambos os exemplos foi descrito como infligindo a ferida. No livro de Gênesis, profetizou-se que o calcanhar da semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ou o diabo. Parecia agora que o diabo teria por hora sua vingança, usando o calcanhar para infligir a ferida na semente da mulher, o Senhor. Em outra ocasião, disse Nosso Senhor: E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. São Mateus 10:36. Somente alguém que sofreu tal traição dentro da própria casa pode ao menos entender a tristeza na alma do Salvador naquela noite. Todo bom exemplo, conselho, companheirismo e inspiração são inúteis para aqueles que desejam fazer o mal ou vender-se e tendem à destruição. Uma das expressões mais poderosas usadas nos lamentos de Nosso Senhor foi usada para descrever seu amor por Judas e a danação livremente escolhida por este. Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. São João 13:21. Ou um de vós era alguém cujos pés o Senhor lavara, alguém a quem ele chamou para o ofício apostólico de espalhar sua igreja por todo o mundo após a vinda de seu Espírito. Alguém em cuja presença ele suportou com tanta paciência que nenhum dos demais apóstolos sabia de quem se tratava. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem falava. São João 13:22. Judas deve ter sido bem esperto para ocultar sua torpeza e ganância do conhecimento dos 11. Nosso Senhor, por outro lado, deve ter tratado Judas com a mesma bondade amorosa dedicada aos demais, para manter oculto o pecado dele. Nada podia ter perturbado sua paz de alma mais do que saber que um deles desapontou o príncipe da paz. É aquele a quem dera o pão embebido. Em seguida, molhou o pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. São João 13:26. Em toda a primeira parte da ceia de Páscoa, tanto Nosso Senhor quanto Judas estiveram mergulhando as mãos na mesma travessa de vinho e frutos. O próprio fato de que Nosso Senhor escolheu o pão como símbolo da traição
pode ter lembrado Judas do pão prometido em Cafarnaum. Humanamente falando, era esperado que Nosso Senhor esbravejasse ao denunciar Judas. Mas ao contrário, na última tentativa de salvá-lo, Jesus usou o pão da comunhão. Respondeu ele: aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. São Mateus 26, 23. Na presença da divindade, ninguém pode ter certeza da própria inocência. E todos perguntam: sou eu? Todo homem é um mistério para si mesmo, pois sabe que dentro de seu coração encontram-se, contidas e dormentes, serpentes que a qualquer momento podem picar o próximo com seu veneno, ou até mesmo a Deus. Um deles estava certo de ser o traidor, e, no entanto, ninguém estava certo de não o ser. No caso de Judas, embora Nosso Senhor revelasse o conhecimento da traição, ainda havia a determinação de fazer o mal. Não obstante a revelação do conhecimento do crime e do fato de que seu mal foi revelado, ele não se envergonhava de consumá-lo em toda a sua feiura. Judas estava livre para fazer o mal, como comprova o remorso que mostrou posteriormente. Assim também Cristo estava livre para fazer dessa traição a condição de sua cruz. Quando Nosso Senhor disse: é aquele a quem eu der o pão embebido, aquele que pôs comigo a mão no prato, ele estava, na verdade, fazendo um gesto de amizade. Oferecer um bocado parece ter sido um antigo costume grego e oriental de amizade. Nosso Senhor manteve aberta a Judas a oportunidade de arrepender-se, como mais tarde o faria no jardim do Getsemane. Todavia, embora Nosso Senhor mantivesse a porta aberta, Judas não entraria. Ao contrário, entraria Satanás. Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faze-o depressa. São João 13, 27. Satanás só pode possuir vítimas voluntárias. A marca da graça e da amizade estendida pela vítima deveria ter levado Judas ao arrependimento. O pão deve ter queimado seus lábios, como as 30 moedas de prata mais tarde queimariam suas mãos. Poucos minutos antes, as mãos do Filho de Deus tinham lavado os pés de Judas. Agora, as mesmas mãos divinas tocam os lábios dele com um pedaço de pão. Em poucas horas, os lábios de Judas beijarão os lábios de Nosso Senhor no ato final de traição. O mediador divino, sabendo tudo que lhe sobreviria, deu a ordem a Judas para que abrisse a cortina da tragédia do Calvário. O que Judas estivesse para fazer, que o fizesse logo. O Cordeiro de Deus estava pronto para o sacrifício. A graça divina não identificou o traidor, pois Nosso Senhor escondeu dos apóstolos o fato de que o traidor era Judas. O mundo que ama divulgar escândalos, mesmo aqueles que não são verdadeiros, é aqui virado de cabeça para baixo, no fato de que até o que era verdadeiro foi ocultado. Quando os outros viram Judas sair, supuseram que era por causa de uma missão de caridade. Judas, no entanto, em vez de sair para comprar, saíra para vender. Não seria aos pobres que ele serviria, mas aos ricos responsáveis pelo tesouro do templo. Conquanto soubesse da má intenção de Judas, ainda assim nosso bendito Senhor agiu amavelmente, porque suportaria a ignomínia sozinho. Em muitos casos, ele agiu como se os efeitos das ações dos outros lhe fossem desconhecidos. Sabia que ressuscitaria Lázaro dos mortos, mesmo assim chorou. Sabia quem não cria nele e quem o trairia, e isso não lhe endureceu o sagrado coração. Judas rejeitou o último apelo, e a partir desse momento só houve desespero em seu coração. Judas saiu, e era noite. Uma descrição muito adequada para uma obra das trevas. Talvez fosse um alívio estar longe da luz do mundo. A natureza às vezes está em simpatia e às vezes em discordância com nossas alegrias e pesares. O céu é sombrio e nublado quando há melancolia. A natureza combinava-se às más obras de Judas, pois quando este saiu não encontrou o sol sorridente de Deus, mas sim a escuridão da noite de Estige. Também se faria noite tenebrosa ao meio-dia, no momento da crucifixão de Nosso Senhor. Logo que Judas saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. São João 13:31. Sua morte não seria um martírio, uma desgraça nem uma consequência inevitável da traição. Quando o Pai falou de seu Filho divino no batismo no Jordão, Nosso Senhor não disse que ele mesmo era glorificado, nem no Monte da Transfiguração. Quando os céus se abriram mais uma vez, ele falou disso,
Mas nessa hora, quando sua alma enfrentou o pranto, seu corpo o flagelo, seu espírito uma caricatura de justiça, sua vontade uma perversão da bondade, ele agradeceu ao Pai. O Pai seria glorificado por sua morte redentora, e ele seria glorificado pelo Pai na ressurreição e na ascensão.